O governo federal desenvolve um projeto de criação de uma nova TV pública e deve enviar a proposta ao Congresso Nacional no segundo semestre para que seja debatido e decidido um formato legal. Mas as discussões sobre o conceito de TV pública já começaram. E para onde caminham os debates sobre os limites entre televisão estatal, pública e comercial? Essa é uma das questões importantes que vão precisar de resposta aqui no Parlamento. Para falar sobre o tema, eu recebo o deputado Edson Aparecido, do PSDB de São Paulo. Muito obrigada pela presença, deputado. Eu que agradeço. Bom, deputado, o artigo 233 da Constituição já estabeleceu esses três modelos: televisão pública, estatal e a privada ou comercial. Mas na prática, tudo isso meio que se misturou, se mesclou no Brasil, se confundiu um pouco. A chegada da TV digital provocou a necessidade de estabelecer esses limites. Mas o Brasil, uma democracia recentemente estabelecida e com uma TV comercial muito forte, começou a discussão muito do início, né? Para fazer os limites entre TV pública e TV estatal, coisa que nas democracias mais consolidadas é uma discussão que está bem resolvida, né? Claro. Por que a gente precisa discutir tão do início? Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara. Acho que esse é um debate extremamente atual. São conceitos bastante diferentes daquilo que seja televisão pública, televisão estatal e televisão comercial. O conceito fundamental da televisão pública, você sabe, é aquele cuja programação está destinada à formação crítica do telespectador. A televisão comercial, por sua vez, busca, evidentemente, a audiência, o entretenimento. E a TV estatal, o seu principal objetivo é divulgar as ações de governo. Então, há um conceito profundamente diferente daquilo que seja público e do que seja estatal. O formato que o governo começa a discutir sobre essa nova televisão para o país é do formato de uma televisão estatal, que está destinada a divulgar as ações do governo, o que, na minha forma de ver, não me parece algo necessário nesse momento. Como você sabe, hoje o país tem 21 TVs públicas, atingem praticamente 2.900, quase 3.000 municípios de todo o país. Então, portanto, nós já se cobre de forma bastante extensa o território nacional. A segunda questão que é importante se discutir é com relação à questão do orçamento. Como você sabe, o orçamento nosso, o orçamento geral da União, é um orçamento autorizativo. Então, portanto, qualquer televisão estatal como propõe o governo estaria muito na dependência daquilo que seriam as liberações que o governo faria. Então, portanto, poderia haver um comprometimento sobre o caráter da programação dessa televisão. E, na minha forma de ver, é algo bastante polêmico, é algo que o Congresso vai ter que discutir com muito detalhe. As experiências que se tem no mundo em relação a televisões públicas, alguns profundamente exitosas, como é o caso da BBC em Londres, você tem ali um quadro muito definido do que é uma televisão pública, né? Um orçamento definido, onde a televisão não depende do governo, por exemplo. O controle é feito por um conselho com a participação da sociedade, aliás, como nós temos hoje em algumas televisões públicas do país. Então, me parece que é uma questão extremamente polêmica e que o Congresso vai debater no segundo semestre. Como é que o seu partido pretende se posicionar? Essa posição que você acabou de dizer, que seria desnecessária a criação de uma TV estatal, né? É a mesma posição do seu partido? Sem dúvida, porque primeiro você tem hoje já televisões que se destinam aos seus poderes. O Poder Legislativo tem a sua televisão específica, a TV Câmara, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, né? Nós sempre apoiamos a tese da televisão pública, do fortalecimento da televisão pública. Aliás, nos causou muita estranheza que o ministro das Comunicações partisse na defesa dessa nova televisão, o próprio presidente da República, quando, inclusive, o Ministério das Comunicações deve realizar um fórum agora durante o mês de maio para discutir exatamente o formato de uma televisão pública nacional, né? Então, me parece que acho que não é uma questão a ser colocada nesse momento. A outra, sem dúvida nenhuma, são os gastos para se estabelecer essa televisão. Para você ter uma ideia, para os telespectadores terem uma ideia, vai se gastar 250 milhões de reais para que se tenha essa televisão estatal, que vai pura e simplesmente, nós sabemos, divulgar as ações do governo. Então, um gasto desnecessário quando o país precisa exatamente evitar
gastos para que a gente possa ter um processo de retomada do crescimento, momento onde o governo, inclusive, quer discutir a aceleração do crescimento, né? E, evidentemente, o seu caráter. Eu acho que a questão mais nevrálgica, a questão mais central é discutir o caráter dessa televisão. O que sinalização você está dando, então, para essa tramitação, para como é que deve ser a análise desse projeto que deve chegar aqui no Congresso no segundo semestre, a oposição em relação a esse projeto? Bom, primeiro que uma televisão como essa, primeiro nós discutimos exatamente o seu mérito. Não acreditamos que nesse momento seja uma prioridade. Segundo, evidentemente, nós vamos discutir o caráter. Para nós, o que é importante ser colocado, o que há necessidade é que se tenha cada vez mais o fortalecimento da televisão pública do país. Uma televisão que não dependa estritamente dos recursos financeiros do Estado e que, portanto, não possa ter a sua programação controlada. Segundo, uma televisão pública que tenha um conselho gestor, um conselho de acompanhamento, uma ampla participação da sociedade, como nós temos hoje em várias TVs educativas do país, a TV Cultura em São Paulo, por exemplo. Você tem um conselho que administra a televisão, né? Eu me recordo, há anos atrás, quando o então governador Mário Covas nos disse uma frase que me parece emblemática. Tem coisas que eu pago e não controlo. A TV Cultura, por exemplo, é uma delas. Nem queria ele controlar, mas exatamente para se dar a dimensão do que é público, do que não deve ter a ingerência do Estado, né? E a outra questão que me parece central é essa que nós já colocamos. Como o nosso orçamento ele é apenas autorizativo, uma televisão como essa ficaria muito na dependência das liberações dos recursos do governo. O senhor então é contra ou a favor que uma TV pública tenha investimentos particulares, privados, comerciais? Não, acho que não. Acho que eu sou a favor de que uma televisão pública tenha recursos estatais e que possa também, evidentemente, ter recursos privados. Inteiramente a favor. Aliás, a experiência que se tem no mundo inteiro é exatamente essa. A BBC de Londres, por exemplo, é isso que, de certa forma, garante uma profunda independência de uma televisão que é pública. Agora, os especialistas, os estudiosos da área, celebram essa discussão, dizendo que isso pode levar a um desdobramento maior, que é a definição e a regulamentação, inclusive melhor, mais bem regulamentada da TV comercial no Brasil. Você acredita que as discussões aqui no Congresso Nacional podem resvalar, podem se desdobrar nesse caminho? Talvez o que nós tenhamos a oportunidade, quando da discussão da questão deste projeto, dessa televisão, que o governo, me parece, pretende encaminhar aqui para a Câmara e para o Senado, nós possamos discutir exatamente isso. Que nós tenhamos uma lei geral de comunicação do país, que defina critérios muito precisos do que deve ser a ação, as regras, a legislação, tanto das televisões comerciais, das públicas e das estatais. Eu acho que talvez o dado positivo em relação a essa questão que o governo levanta hoje, é que nós possamos fazer uma discussão muito mais ampla sobre as questões da comunicação. Agora você falou sobre a necessidade, a importância do Conselho Gestor e da participação do cidadão nesse Conselho Gestor, mas isso é uma ideia já defendida pelo governo e pelo ministro Franklin Martins. Não, eu acho que essa é uma questão central, mas evidentemente o Conselho ele não tem a capacidade exatamente produzir aquilo que é fundamental numa televisão, que são exatamente os recursos para a sua manutenção. Isso quem faria seria o governo, né? Porque quem detém exatamente o controle orçamentário é o Poder Executivo. Então, portanto, a televisão estaria muito vinculada, evidentemente, às decisões do Poder Executivo. Por isso que, na nossa forma de ver, o que é importante nesse momento é se fortalecer o conceito de televisão pública. Eu acho que nisto o governo poderia, sem dúvida nenhuma, eventualmente pegar esses 250 milhões que vai investir numa televisão nova para divulgar as ações do governo, pudesse exatamente fortalecer as televisões públicas que nós temos no país hoje. Algumas das quais consagradas internacionalmente. Para você ter uma ideia, por exemplo, o prêmio Prix Câmara da Unesco só foi concedido à BBC de Londres e à TV Cultura em São Paulo. Então nós temos uma TV pública de ótimo conceito inclusive internacional. A TV Cultura acaba de ser premiada, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem 1.500.000 brasileiros que assistem a programação, inclusive, em português da TV Cultura de São Paulo. Então, na nossa forma de ver, o governo poderia investir esse recurso no aprimoramento, no avanço, na consagração da TV pública no país, que tem uma experiência muito positiva. Como é que os deputados, a Câmara dos Deputados está se preparando para receber esse projeto, para dar entrada nessas discussões?
Esse é um projeto, na minha forma de ver, muito importante para o país, né? Na verdade, discute os meios de comunicação de massa no país. Portanto, tem um acesso sobre o cidadão muito forte. Por isso que eu disse aqui que o conceito principal de televisão pública é exatamente esse: ter a capacidade na sua programação de formar, de dar a formação crítica do telespectador, né? Então me parece que pelo menos esse debate, sem dúvida nenhuma, deve se dar aqui no Congresso Nacional com muita importância. Acho que nós podemos discutir rumos decisivos e importantes no futuro do país em relação aos meios de comunicação de massa. Muito bem, deputado Edson Aparecido, do PSDB de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa. Tchau.